de ArchiCAD. Hoje eu vou ensinar clive e declive em malha, terreno. Na aula anterior eu ensinei a importar o arquivo do AutoCAD para o ArchiCAD, correto? Então a malha ela já está aqui ligada, correto? E as informações da malha estão aqui à esquerda. Toda vez que eu ligar alguma ferramenta, para que eu volte, né, esse comando, para que ele fique limpo, eu dou o ESC, que é aqui no teclado. Então, se eu der o ESC aqui, as informações ficam limpas, ok? Então, lembra sempre, se eu clicar, por exemplo, em parede, eu dou o ESC, ele volta para a tela limpa aqui, para caixinha de diálogo de informações limpo, ok? Bom, então vamos lá. Eu tenho a malha aqui e eu tenho as informações aqui da malha. Nesse caso aqui, o meu aclive, ele tem 0, vamos supor, né, que a cota dele seria 0 aqui e a cota aqui seria 50. Então, eu teria um aclive de 50 centímetros. Então, no ponto mais alto dele, ele estaria com 50 centímetros mais alto, correto? Esses valores são irrisórios, é só para a gente poder ensinar mais fácil aí. Bom, então aqui eu tenho o topo, que é o T, e a base, que é o B, certo? Então eu coloco aqui 0 menos 50. Por quê? Não vai importar muito a questão da altura que eu tiver. Vai importar essa diferença entre o topo e a base. Porque quando eu fizer as paredes, eu vou colocar a parede em 0, no nível 0. E aí eu vou elevar o meu terreno até o ponto dessa parede aí. Mas eu vou explicar mais pra frente, que eu acho mais fácil, né? Mostrar isso do que falar antes. Bom, aí eu tenho aqui o meu modo em linha, tenho o meu modo poligonal e tenho o meu modo poligonal em ângulo, correto? Então, eu começo a trabalhar com a minha linha. Também começo a ver os materiais que vão ser utilizados nesse terreno. Então, se eu clicar aqui, eu tenho a superfície superior. Então, vamos clicar lá. Tem a superfície superior e ela está em relva verde, correto? Essa é a superfície lateral do meu terreno e a superfície do fundo do meu terreno. Se eu quiser que todos os materiais, as texturas estejam juntas, eu linko elas. Vou nesse ícone dessa correntinha aqui, correto? Se eu quiser, por exemplo, eu quero a lateral em terra. Então, eu venho aqui. Então, o que vai acontecer? A minha superfície superior vai ser em relva verde, a minha lateral vai ser em terra. Mas nesse caso, eu volto aqui para a relva verde e eu clico nessa correntinha que eu quero todos as minhas texturas iguais. Bom, então aí, como eu já tenho o gabarito do AutoCAD, fica mais fácil. Por quê? Eu dou um clique aqui na pontinha, certo? Olha aqui na minha linha, vai aparecer essa caixinha de diálogo que eu tenho, ou eu tenho reta, eu tenho curva, mas nesse caso a gente vai usar a reta, ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou, aqui no meu teclado, apertar o meu Shift para manter ortogonal, olha, travou ortogonalmente, e vou clicar aqui nesse pontinho, correto? Eu dou a direção, venho para baixo, clico aqui, lembra sempre com o Shift ligado, você solta só a hora que você clicar, ó, certo? Aqui, e fecho, tá vendo o pontinho preto aqui? E fecho, e eu criei a minha malha, correto? Se eu quiser, por exemplo, criar outros terrenos, sem ter esse gabarito, eu também posso tranquilamente. Vou ensinar daqui a pouquinho. Então, bom, aqui eu cliquei,
em todos os pontos, fechei, formou um polígono, correto? Então, eu dou o ESC para sair dessa ferramenta malha. Agora, eu vou clicar, selecionar o meu terreno e vou clicar aonde eu vou querer abaixar esse terreno. Então, se eu clicar no F5 aqui, eu já tenho o meu terreno, só que ele está plano, correto? Ele está 50 centímetros. Então, aqui seria o 0, aqui o 50, ele tem 50 centímetros de altura. Então, eu volto no F2. Então, vou lembrar, como é um aclive, então ele cai para frente. Clico, seleciono e clico na parte, na face, né, do terreno, onde eu quero que ele caia. Cliquei. E aí, eu clico aqui, ó, em altura do ponto de malha, esse Zzinho aqui. Aí, ele vai aparecer, a altura do ponto da malha. Então, a altura eu vou colocar menos 0,50, porque eu vou querer que ele caia 50 centímetros. Se eu quisesse que além daquele 50 que ele tivesse, aumentasse mais 50, eu colocaria 50, 0,50 positivo. E dou OK, ESC e F5. Então, eu tenho 50 centímetros aqui, ele foi abaixando uniformemente para 0, ok? Bom, volto na F2 porque eu vou fazer alguns valores irrisórios aqui, só para a gente poder ilustrar essa aula. Então, eu volto lá na malha, eu clico num ponto onde eu quero, e aí vai aparecer essa caixinha aqui, o orientador, onde está escrito distância e ângulo, correto? Então, essa distância e ângulo, elas são caracterizadas pelo orientador que fica aqui. Então, se eu tirar, se eu esconder esse orientador, ó, ele sai. Se eu clicar, às vezes ele sai naturalmente. Então, sim, é importante saber onde ele está aqui. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou, que nem o AutoCAD, eu vou dar a direção, né? Então, por exemplo, eu vou dar o Shift para manter ortogonal, correto? Vou clicar no D, que é a primeira letra de distância, eu não quero a distância. Então, ó, cliquei no D e vou colocar lá 15, que é o valor irrisório, certo? Pronto. Aí eu vou dar a direção de novo, não esquece do Shift, dou o D também, vou lá dar 25, Enter. Dou a direção, D, 15, Enter. E aí eu fecho aqui, se eu quiser eu escrevo os 25 ou eu já fecho automaticamente aqui. Dou ESC para sair do comando e se eu for no F5, ele vai estar aqui, ok? Bom, mas aí eu quero essa minha malha aqui, eu vou querer que ela tenha 5 metros. Ela tem os 5 metros, ela vai cair 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 0 aqui no topo do mesmo jeito, menos 5. Então, aí se eu for lá, ó, dar um cliquinho aqui para fora, para sair, e vou dar o F5. Ele tem 5 metros. Deixa eu voltar na F2. Outra coisa que é importante é que, por exemplo, se eu clicar somente, se tiver selecionado somente o terreno e eu clicar no F5, ele vai aparecer somente aquilo que eu selecionei. Então, é importante que eu dê o ESC, eu clique, dê um pontinho aqui na tela, para ele aparecer o que eu tiver aqui no F2, correto? Bom, então aí eu vou fazer um aclive de 3 metros. Então eu clico aqui, que eu vou fazer desse lado mesmo, vou colocar aqui, menos 3. Dou OK, dou um cliquinho na tela, F5. Então eu tenho o meu aclive, eu tenho o terreno com 5 metros e eu elevei o ponto de malha para menos 3 metros. E dou o F2, correto? Agora, por exemplo, eu vou pegar lá a malha de novo e vou desenhar um terreno igual a esse anterior. Então, eu vou Shift D. Depois que eu dei o Shift D, eu posso tirar a mão
do Shift, ok? Vou lá dar 15, Enter, Shift D, 25, Shift D, 15 e fecho, correto? Só que dessa vez eu vou clicar na lateral, vamos ver o que acontece? Eu vou levar o ponto de malha em -3 de novo, clico nessa lateral e dou -3. Dou OK, dou um pontinho, um cliquinho para fora. Então, o que aconteceu? Ah, eu tinha até esquecido. Então, vou voltar aqui. Foi bom que aconteceu isso, porque eu tinha esquecido de alterar a altura daqui, correto? Vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z é ótimo, porque ele retorna, né? O que eu fiz anteriormente. Olha lá. Correto? Então, eu venho aqui, vou manter o 0 no topo e o 5 na base. Clico e dou -3. Ok. Às vezes, o que eu erro aqui é a dúvida de vocês aí. Então, é importante prestar atenção nos meus erros para vocês aprenderem também. Bom, eu aperto F5 e olha lá na lateral, eu tenho o meu terreno. Dou F2 e vou fazer agora um outro terreno que a gente não vai mais colocar o número negativo, e sim o positivo para vocês verem a diferença. Então, novamente, ó, vou manter esses 50 centímetros aqui, que é só para a gente ilustrar. Então, vou colocar lá o 15, 25, 15, 25. Correto? Dou ESC. Então, eu vou clicar agora, vou fazer um declive. Então, se eu estivesse aqui na frente do meu terreno, ele estivesse caindo, né? Bom, na verdade, eu estaria fazendo um aclive porque eu vou subir e não descer, desculpa. Então, ó, se eu clicar lá no F5, eu tenho meu terreno plano, mas ele tem 50 centímetros. Eu gosto muito de deixar essa gordurinha aqui embaixo, como tem nesse aqui, porque é como se fosse uma maquete física. A gente, na faculdade, a gente sempre aprendeu para fazer com isopor, né? Ou papel mousse. Então, eu sempre deixei uma gordurinha aqui que eu acho que valoriza bastante o projeto. Bom, então vamos voltar lá. Meu terreno, F2. Então, lembrando, eu vou elevar esse ponto de malha em positivo. Vou aumentar mais 50 centímetros dele. Então, além daqueles 50, ele vai ter mais 50 aqui nesse meu aclive. Então, ó, 0,50. Ok, clico para fora. E aí, então eu tenho 50 mais 50 aqui, 1 metro. Correto? Bom, nas próximas aulas eu vou ensinar mais. Então, eu vou até apagar esses 3 aqui para a gente manter o nosso terreno do exercício aqui. Vou dar o F2. Vou apagar. E aí, a gente continua na próxima aula esse terreno em aclive aqui. Muito obrigada e até breve.